a ideia aqui é dar uma visão um panorama bem assim, mais alto nível do que o iFood faz hoje aqui no Brasil, e na América Latina, com inteligência artificial, com dados, e como que isso pode ser um diferencial, uma vantagem competitiva tanto para os negócios de vocês, tem bastante empreendedores aqui, quanto para a carreira de vocês, quem quiser trabalhar com isso. Então, espero que seja bem legal. E aí, sobre mim, acho que já falaram ali brevemente, mas eu sou formado pela Unesp também, pela Unesp de Assis, em Engenharia Biotecnológica. Então, tudo que a doutora Débora estava falando aqui, da genotyping, estudei bastante lá em Assis, e é uma das coisas que hoje eu vejo que tem muita relação com inteligência artificial, com ciência de dados. Toda essa parte que ela mostrou de SNPs, de sequenciamento de DNA e tudo mais, o genoma humano e a parte de bioinformática, ela nada mais a bioinformática é praticamente uma precursora da ciência de dados. Então, se você for comparar o código de uma Alexa, de uma assistente pessoal, da Siri e tudo mais, você vai ver que tem muita coisa que tem similaridade com modelos de bioinformática. Então isso é muito legal, assim. Foi uma das coisas que me despertou para essa área. Depois de 2014 eu fui para um intercâmbio na Universidade de Houston. Lá fui aprender sobre biotecnologia também, mas uma das coisas bem legais que eu consegui fazer lá foi uma espécie de especialização em empreendedorismo corporativo. Então foi bem legal aprender assim, como é que o americano enxerga o empreendedorismo e aprender com eles lá. E aí quando eu volto, eu fui para a P&G, fui trabalhar na indústria, porque eu era engenheiro, e aí eu achava que, cara, eu sou engenheiro e eu tenho que trabalhar na indústria, e assim, não era meu perfil, assim, serviu para descobrir que não era o que eu queria fazer. E aí, quando eu saio da P&G, eu sabia que eu queria trabalhar muito com, de novo, porque eu gostava daquela parte de bioinformática lá atrás, eu gostava muito de tarefas e atividades que fossem bem analíticas, e aí eu procurei entender onde que eu me encaixaria. E aí eu encontrei essa área que estava começando a se falar de ciência de dados e machine learning, inteligência artificial, e aí eu comecei a estudar por conta e caí numa startup de tecnologia que era o Rápido, e depois o Rápido foi comprado pelo iFood. Então, assim que eu cheguei no iFood hoje, e lá no iFood hoje eu trabalho no time de dados, que depois eu vou mostrar para vocês como que o time se divide, mas eu trabalho entre a perna de análise de dados e ciência de dados do time de restaurantes. E aí o que a gente faz? Eu cuido de recomendações para restaurantes. Todo mundo está acostumado com a ideia de recomendações tradicionais, que você está usando um aplicativo e lá vão ter recomendações de restaurantes para você, ou de pratos para você. O que eu trabalho mais próximo são recomendações para restaurantes, que significa dizer que o que um restaurante pode fazer para ser melhor no iFood, para vender mais e para ser bem mais sucedido. Então é isso que a gente tenta resolver esses problemas. Não é um problema muito fácil, mas a gente está sempre tentando melhorar. E então aqui, assim, como é que é o iFood, né? É uma startup de tecnologia, e aí é muito legal ter esse tipo de ambiente aqui no Brasil, porque é uma startup que ela realmente quer fazer a diferença no Brasil e quer ser grande, tem sonhos grandes, e não é porque tem mais um monte de gente fazendo isso e em outros lugares do mundo que o iFood vai falar, então deixa eu fazer aqui o meu, porque quando os grandes vierem lá de fora, não vai ter o que fazer, sabe? Não, é uma empresa que realmente quer colocar, quer revolucionar mesmo o universo da alimentação, como a gente fala lá. Tem todas
essas coisas legaisinhas aí, né? O pessoal pode levar o cachorro para o escritório, tem patinete, tem bebida, tem cerveja, tem happy hour, enfim, todo esse ambiente descontraído das empresas de tecnologia, né? E aí, aqui algumas notícias que talvez vocês devam ter visto na mídia recentemente sobre o iFood, que dão uma dimensão do tamanho, né? Então, lá acho que é de outubro de 2018, um ano atrás, que a gente recebeu um aporte financeiro super grande para alavancar o crescimento do iFood na América Latina, principalmente no Brasil, né? Aqui, de novo, para dar uma dimensão de tamanho, hoje já até passou um pouco disso, mas o iFood hoje faz mais de 20 milhões de pedidos por mês, tem mais de 120 mil restaurantes, a gente está em mais de 800 cidades no país, então é uma empresa de tamanho cada vez maior, é a única empresa na América Latina que cresceu em todos os anos de sua história. O iFood foi fundado oficialmente como iFood em 2011, mas cresceu mais do que 3 dígitos em todos os anos de sua história. Então, desde 2011, crescendo mais de 100%. Então, é um crescimento, às vezes, que, para a gente que está lá dentro, a gente perde um pouco essa dimensão e fica perdido. Aliás, o iFood ele surgiu em 2011, mas, na verdade, o precursor do iFood é uma empresa que se chamava Disque-Cookie, que surgiu em 1999. E qual que era a proposta da Disque-Cookie? Ela tinha folhetins mesmo, como se fossem revistas com os restaurantes, com os pratos dos restaurantes e os preços, os cardápios dos restaurantes. E eles distribuíam essas revistas nas casas, quase como se fossem listas telefônicas, né? E aí tinha uma central de atendimento em que recebia a ligação de uma pessoa que queria pedir comida e passava esse pedido por uma rede de motoboys também dessa central para ir lá buscar comida no restaurante e entregar para o usuário. Ou seja, a demanda já existe há muito tempo. O iFood é um canal, o iFood é um aplicativo, ele é um canal para uma demanda que já existia. Então, de nada adianta ter um aplicativo com inteligência artificial, com um monte de coisa, se não existe demanda, né? Você está criando um martelo sem ter o prego. Então, e aqui, aí só falando que recentemente a gente também recebeu mais investimentos para justamente alavancar também a área de inteligência artificial, porque a gente entende que é uma das maneiras que o iFood tem para se manter competitivo no mercado e crescer ainda mais. Quando você chega nesse nível de mais de 20 milhões de pedidos por mês, uma das únicas maneiras que você tem para se manter nesse estado e crescer ainda mais, e crescer exponencialmente, é através dessas novas técnicas e ferramentas. E aí fica como uma provocação, alguém sabe dizer o que é isso? Assim, alguém chuta dizer o que é isso? Parece uma rede neural, né? Parece. Isso aqui são pedidos no iFood, tá? Isso aqui é a Grande São Paulo, são pedidos no iFood. Quanto tempo vocês acham que é isso daqui? Um mês? Uma semana? Um dia? Um dia de pedidos no iFood na Grande São Paulo, né? Isso aqui é 1 hora de pedidos no iFood na Grande São Paulo. Isso daqui é 1 hora de pedidos no iFood. Então vocês podem imaginar o volume de dados que passa pelo iFood todos os dias. E como é que você, cara, o que você faz com um volume desse? Você está falando de 1 hora, assim, você tem aqui de onde saiu o pedido, para onde foi, quem foi o entregador. Então, para você analisar tudo isso, para você compilar isso, você não pode utilizar as ferramentas tradicionais. Ninguém vai pegar isso daqui e baixar um arquivo no Excel e fazer análises no Excel. Isso não comporta. Você vai colocar isso aqui no Excel e ele vai quebrar. Ele vai falar, não aceito. Então, tudo que se fala hoje de ciência de dados e tudo mais, é porque a nossa capacidade de captar dados, e aí eu digo numa escala global mesmo, a tecnologia para a gente captar esses dados e armazenar eles, cresceu de uma maneira
que só com técnicas diferentes do que se fazia anteriormente que a gente consegue agora tratar e tirar insights disso e agregar valor ao negócio e crescer cada vez mais. E aí é onde entra a ciência de dados, né? Ou tem também outros falar também. E aí o que é então essa ciência de dados, né? Cara, toda pessoa que vier aqui talvez vai te dar uma definição diferente. Tem vários diagramas assim. Puta, eu odeio o diagrama de Venn para falar sobre isso, porque tem vários, eles dizem várias coisas diferentes. E uma das coisas que me incomoda muito é que eles sempre colocam o data scientist, o cientista de dados, no meio, e aí ele precisa ter skills de negócio, skills de estatística, skills de computação. E você fala, você quer desencorajar uma pessoa a seguir nessa área, você mostra um diagrama desse. Porque ele vai ver, nossa, eu preciso de tanta coisa que eu não vou dar conta, não vou nem começar. Ainda mais quando a gente começa a falar de estatística, de matemática, de programação. É amedrontador, assim. E gera crise de ansiedade, assim, com muita facilidade. Na minha visão, o que eu gosto de considerar primeiro, independente de qual caixinha que você está aqui, tem que ser útil ao negócio. E muita gente esquece disso. Por quê? Quando a gente fala de ciência de dados e estatística e tudo mais, às vezes é muito fácil encontrar pessoas que estão num ambiente super acadêmico, ou que estão discutindo porque os valores de beta desse modelo, dessa curva, a derivada, e não sei o quê. E não, cara, a ideia é você ser útil ao negócio, porque no final das contas, o investidor ou a pessoa de negócio está querendo que você responda o seguinte: o que eu tenho que fazer para crescer? Então, é isso que tem que ser a sua resposta. E eu vejo três, e aí vai um pouco de acordo com a visão do iFood também, da área de data, que o iFood se divide em três pernas grandes, né? Que compõem esse universo de data nosso, que são análise de dados, que significa interpretar os dados, tratar, e aí precisa de skills de programação também, um nível talvez um pouco menor que os outros dois, mas que precisa de linguagens tipo SQL, Python e tudo mais. Então, interpretar esses dados e gerar insights para suportar tomadas de decisão. No fim das contas, esses caras eles estão do lado dos gerentes de negócio, falando para onde eles têm que crescer. O Data Scientist, que é o cientista de dados, ele também está preocupado com isso, só que ele tem uma abordagem um pouco diferente. Ele é o responsável por desenvolver diretamente aplicações e modelos que vão suportar a tomada de decisão de quem está usando aquilo. É diferente de eu chegar numa sala de reunião e mostrar um gráfico e falar, vamos fazer tal coisa. O Data Scientist, que é a profissão da moda, ele está construindo um modelo de inteligência artificial que vai gerar, por exemplo, recomendações de restaurantes e pratos no aplicativo do usuário. Um modelo de inteligência artificial que vai gerar recomendações para o restaurante do que fazer, de onde operar, de qual taxa de entrega utilizar. E aí você tem um outro, e aí aqui sim você precisa de skills de estatística, de programação, mais do que de análise de dados. E aí você tem uma outra camada que são os engenheiros de dados. Eles são responsáveis por garantir a disponibilidade desses dados, garantir que o dado vai estar lá quando esses dois outros caras precisarem, e garantir que tenham plataformas confiáveis e rápidas de manipular esses dados. Então, esse é o perfil do engenheiro de dados. E esse sim, ele precisa de um entendimento muito mais de programação do que de negócio propriamente dito. E aí é isso que a gente chama dentro do iFood, é uma denominação até nova,
Essa grande área de data a gente chama de iFood Brain, que é para dar essa ideia da inteligência artificial. E aí esses tentáculos é porque tudo parte dessa inteligência que existe dentro dos dados do iFood que vão guiar decisões de negócio, modelos de machine learning e plataformas de dados. Então, por isso os tentáculos que vão parar nos aplicativos de vocês, nos portais dos restaurantes e assim por diante. E aí, o que dá para fazer com isso? Assim? Cara, quando a gente olha o perfil do mercado, do iFood e tudo que a gente tem disponível, a área de dados, a análise de dados, a ciência de dados, cabe em absolutamente todos os cantos da empresa. E eu acho que é assim que vocês devam enxergar. E isso requer algumas mudanças de mentalidade. Algumas áreas estão acostumadas a tomarem decisões de um jeito que não é o que agora se convém chamar de data-driven, né? Guiado por dados. E o iFood passou por essa transformação. E ainda passa em algumas áreas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente abomina hoje é você estar numa reunião de negócios e você tem algumas hipóteses para seguir, e aí alguém fala, tá bom, essa ideia é legal, essa ideia é legal, essa ideia também é legal, vamos fazer uma votação. Não decide as coisas votando. Quais são os dados que estão atrás dessa sua afirmação, dessa sua hipótese? Você tem dados para servir de background disso que você está falando? Você consegue justificar essa sua ideia? E às vezes é até tentador, porque às vezes nós mesmos que trabalhamos diretamente com dados, a gente está numa reunião e a gente dá uma ideia e aí a pessoa fala, nossa, que ótima ideia que você deu. Mas aí você tem que se controlar e falar, então, mas espera aí, a ideia pode parecer ótima, mas eu não sei se os dados realmente conversam com isso, sabe? E isso parece simples de dizer, mas é mais difícil de aplicar. Então, tem que ser um processo de transformação contínua, né? Então, todos os confins do universo do iFood, provavelmente das empresas de vocês, empresas que vocês vão fazer parte, tem processos que podem ser automatizados e processos que podem ser tomados de maneira mais inteligente. E aí, falando especificamente mais da área de marketing, talvez, coisas que entram um pouco mais na seara do usuário final, a gente usa data para responder essas perguntas. E antes de tudo, assim, no negócio de vocês, faça essas perguntas e veja se você tem dados para responder elas. E se você tem perguntas maduras para fazer e se você já tem os dados. Se você tem perguntas maduras e você ainda não tem os dados, corra atrás. E aí a gente tem, por exemplo, quem são os seus consumidores, quem são os seus usuários. A gente faz uma segmentação e aí usa técnicas de machine learning, que são clusterização, a gente faz clusterizações de usuários e deixa isso simples de ser consumido para as pessoas que estão no negócio também. Então, aqui até um comando de SQL, mas não vou entrar no detalhe, mas que as pessoas de negócio agora, pela dimensão dos dados, é basicamente a única forma que eles têm de trabalhar com isso. Então, eles também tiveram que se treinar para utilizar essas linguagens e fazerem as próprias explorações. Mas aqui a gente tenta fazer um jeito que, olha, deixa eu identificar quem é a minha base de usuários, com qual frequência eles compram com um ticket médio mais alto, eles compram com um ticket médio mais baixo, eles compram mais no almoço, eles compram mais na janta. Eles compram mais de final de semana, eles são aquele cara que chega sexta-noite ou domingo à noite e ele vai pedir uma pizza. Ou é o cara, não, eu peço almoço todo dia. Então, isso tudo tem que gerar uma segmentação para você fazer ações específicas com esses usuários, né? Com essa sua base de clientes.
Quando? Aí, de novo, né, entra o que eu estava falando. Então, qual é o turno preferido de consumo dessas pessoas? Quando que, se eu enviar um cupom para você, você vai estar mais predisposto a comprar, ou quando eu enviar um cupom, você não vai estar predisposto a comprar? E aí tem um pouco do ovo e da galinha, né? Eu devo enviar um cupom para você quando você está predisposto a comprar, quando você não está predisposto a comprar, e fazer com que você compre. Então, tudo isso é respondido por dados. É como a gente se guia lá. Onde estão os seus consumidores, né? Então, que parte do Brasil, e aí, por exemplo, quando eu mostrei aquela imagem lá de 1 hora de pedidos do iFood na grande São Paulo e tudo mais, tudo isso é utilizado para a gente gerar mapas para os entregadores com preços dinâmicos, para que eles vão para o lugar de alta demanda. Isso ajuda a balancear a oferta e a demanda nesses lugares. E se eu vou fazer uma campanha específica para um determinado tipo de usuário, aonde que eu vou fazer? Então, tudo isso tem que entrar na sua conta. E sobre o que, né? Então, aqui até uma tela de recomendações, né? Então, o que eu vou te oferecer? Estou falando com você no almoço, eu vou te oferecer lanche. Talvez você goste de lanche no almoço. Eu estou falando com você no almoço e eu vou te oferecer algo que você nunca viu. Quão bem a gente consegue fazer isso? Hoje, em modelos de recomendação, quem está acostumado, às vezes, com isso, sabe que tem muita discussão em cima do Facebook, que você tem bolhas, né? Você tem bolhas no seu convívio social, porque você está consumindo aquele tipo de matéria, de notícia, e você está recebendo cada vez mais aquele mesmo tipo de matéria, de conteúdo. E aí você consegue extrapolar isso para o universo da comida também, né? Você está comendo sempre o mesmo, sempre lanche. E a ideia do iFood é que a tela de cada usuário no mundo seja personalizada para aquele usuário. Então, se você está comendo só lanche, se eu tiver um modelo que não é tão bom, eu vou te oferecer lanche. E aí você vai falar, cara, eu estou me alimentando muito mal, eu não quero usar o iFood, porque toda vez que eu uso o iFood, eu engordo e não me faz bem. Existe uma métrica que a gente usa para medir modelos de recomendação que se chama Serendipity. Quem quiser pesquisar depois, fala comigo, que é justamente o como que eu consigo introduzir de coisas que você nunca viu e medir o potencial dessas coisas que eu estou introduzindo que você nunca viu, que vão fazer com que você compre ou você interaja com aquilo, que é para justamente evitar que você caia em bolhas de modelos de recomendação. Então, essa é uma coisa bem legal assim, de explorar. Quando vocês recebem um cupom, tem uma lógica por trás, entendendo se aquele cupom vai te ajudar a comprar, vai te convencer a comprar, né, melhor dizendo, e se aquilo vai ser eficiente para o iFood. Por quê? Será que se eu te der digamos, você compra toda sexta-feira às 9h28 da noite, você compra no iFood. Se eu te der um cupom às 9 horas da noite, talvez eu estou te dando um cupom, mas você já ia comprar de qualquer forma. Então, o que você quer com o investimento que você está fazendo em marketing, o investimento que você está... Eu mostrei a notícia para vocês, o iFood recebeu lá atrás 500 milhões de dólares. O que o iFood faz com esse dinheiro, né? Investe. Só que esse investimento, às vezes, hoje no cenário de tecnologia, muitas vezes o investimento de 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares e assim por diante, significa cash burn, né? Você está torrando dinheiro, você quer ganhar market share. Às vezes ele significa isso mesmo. Só que, se algum investidor te dá 500 milhões de dólares para gastar, e aí você vai, depois que acabou esse dinheiro, você vai pedir mais, aí eu vou assim, mas o que você aprendeu com esses 500 milhões de dólares?
Então, quando você está usando a sua verba de investimento, quando você está investindo em marketing, tente aprender com o número. Então, às vezes, eu vou precisar lançar uma campanha de R$10 para um monte de gente, para entender como as pessoas respondem a essa campanha. Às vezes eu vou variar um pouco a campanha e entender, respondeu assim. Isso me ajuda a ser mais inteligente da próxima vez. Para que eu não chegue de mãos abanando depois, para quem deu o dinheiro, e falar, eu só preciso de dinheiro de novo, porque é isso que faz a galera comprar. E aí, qual o canal, né? Você vai investir no marketing, por onde você vai fazer? Você vai fazer no Facebook, você vai para a TV, e aí, não sei quem acompanhou a novela, mas viu que teve bastante propaganda. E o iFood vem fazendo bastante propaganda, tem canais diferentes. O YouTube tem uma intenção diferente da TV. A gente viu durante a novela, teve muita campanha para incentivar restaurantes a entrarem no iFood. Então são campanhas diferentes, públicos diferentes, e tudo isso você tem que pensar, na hora que você faz a campanha, você tem que pensar em como você vai medir. Quando o iFood fala lá, vai lá e pede para o Faustão falar do iFood. Cara, a gente não pede só, vai lá e deixa o Faustão falando do iFood. A gente tem que estar pensando como que a gente vai medir esse dinheiro que foi dado para o Faustão falar do iFood. Porque se você não mede, você nem sabe quanto que você está sendo efetivo nessa campanha. A televisão, ela é justamente desafiadora por isso, porque é um pouco difícil de mensurar, porque tem uma abrangência tão grande que você consegue, é difícil afunilar, né, no que está acontecendo. Por isso que as mídias digitais cresceram tanto, porque você consegue medir cliques e conversão e tudo mais, e aí por isso que muita gente às vezes prefere anunciar no Facebook ou no YouTube do que ir para a TV. E aí eu mandei bem, né? O que eu estava falando, os resultados. Falei um pouco ali, será que se eu te der um cupom você já compraria de qualquer jeito? Será que eu estou incentivando com esse cupom você comprar num horário que você não compraria, ou um tipo de comida que você não compraria normalmente, ou um valor de comida que você não compraria? Existe canibalização, né? Que é isso, eu estou te dando um cupom, mas eu não sei dizer se você ia comprar ou não, então tudo isso a gente teve que aprender para poder medir. E a concorrência? Existia uma máxima, né, um tempo atrás, não se fala de concorrente, não, falar o nome do concorrente aqui na empresa é proibido. Cara, isso morreu, assim. Isso morreu muito, porque se você não fala dos seus concorrentes, se você não vai atrás do que está sendo feito, não só ali no seu quintal, mas no mundo todo, você vai ficar para trás. A gente fala de... enfim, vocês viram, são magnitudes de investimentos grandíssimas. E se você estagnar, você vai ficar para trás. Não significa que você tem que pensar mais no concorrente do que si mesmo. De maneira nenhuma. Mas você tem que monitorar. Então, tem que monitorar quantos usuários, para onde eles estão indo, eles estão expandindo para cá, para essa cidade, para esse tipo de perfil de usuário. Então, tudo isso a gente tenta monitorar. E aí fica uma provocação, né? E aí me coloco como parte do problema, né? Que a gente fala muito agora hoje de inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? Machine learning, mas na verdade isso nada mais é do que um conjunto de teoremas estatísticos, métodos estatísticos que já existiam há muitos anos, décadas alguns. E aí a gente coloca inteligência artificial no título, né, assim para vir mais gente, né, para casa ficar cheia e tal. Mas desde quando isso existe, né? Essas coisas são muito antigas, né? Isso aqui é uma rede neural para fazer reconhecimento facial, sabe? Isso é da década de 50. Isso já existe desde lá. Por que não se... O que aconteceu nesse meio do caminho, né? Que não se desenvolveu? Porque nesse ritmo, sei lá, nos anos 80 a gente já teria a Siri.
E aí, se você olhar aqui, essa aqui é tendência, né, de termos buscados no Google. E aí eu peguei esses 4 termos mais famosinhos, né, que é Machine Learning, Deep Learning, Data Science, Big Data. É até interessante que o Big Data ele surge uma popularidade muito grande para trás. Mas se vocês notarem, a partir de 2014 aqui, começa a crescer muito. E aí, assim, alguém sabe o que propiciou coisas como machine learning, como inteligência artificial crescer tanto, tão rápido? Porque hoje, assim, nossa, é coisa do momento e tudo mais. Alguém faz ideia o que mudou, assim? Capacidade computacional? Tem um pouco disso também, mas quando a gente fala especificamente de inteligência artificial e machine learning, olha que coisa louca. A partir de 2012, 2013, 2014, aconteceu algo que revolucionou essa indústria, que foi o desenvolvimento da indústria dos jogos. Então, a indústria dos jogos hoje ela é tão grande, ela é maior do que streaming de música, maior que cinema, assim, é um monstro. E o desenvolvimento dos gráficos de jogos possibilitou placas de vídeo muito, muito, muito boas. E aí, um belo dia, um cidadão teve a ideia de usar placas de vídeo para fazer o processamento de modelos de inteligência artificial. E a placa de vídeo, ela processa, às vezes, 300 vezes mais rápido do que um processador normal. E aí, quando os caras entenderam isso, cara, foi um boom enorme. Isso ficou famoso numa competição da ImageNet, que era para fazer reconhecimento facial. E aí, esse cara estava disputando com o Google, e o Google tinha um conglomerado de um cluster de 300, 400 máquinas, e o cara foi lá com 2 máquinas e 2 placas de vídeo foda e bateu o Google por muito em tempo de processamento. Então, isso foi quando as pessoas entenderam isso, a indústria cresceu vertiginosamente. E aqui fica um exemplo de que a NVIDIA, quem gosta aí de jogo, quem é o pessoal do TI, hoje a parte de inteligência artificial para a NVIDIA é muitíssimo importante. Eles começaram a desenvolver produtos específicos pensando em inteligência artificial, e não só mais placa de vídeo pensando em jogo. E tudo isso, inteligência artificial e tal, para mim, são máquinas que aprendem. E para aprender, precisa de dado. Muito dado. Então, assim, essa ideia de que as máquinas vão substituir os humanos e tudo mais, não é bem assim. A máquina ela precisa de muito, muito, muito mais dados para aprender do que o ser humano, né? É a mesma coisa, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na outra palestra, mas quando você tem um filho pequeno e você leva ele para um parque a primeira vez, e ele vê um cachorro pela primeira vez, ele nunca viu um cachorro na vida. E aí você vai tentar ensinar ele o que é um cachorro. Aí você vai olhar, esse cachorro, esse aqui é um cachorro, esse aqui é um cachorro, esse aqui é um cachorro. Beleza, no outro dia você vai levar ele para a fazenda. E aí ele vai ver um porquinho. Acho bem difícil que ele vai confundir o porquinho com o cachorro. Acho bem difícil que ele vai confundir o porquinho com o cachorro. A máquina, o seu algoritmo, provavelmente vai. Se você não deu a informação para ele do que é um porquinho, ele vai classificar um porquinho como um cachorro. Então, o aprendizado, ele é muito mais... existe um ponto que, a partir dali, ele vai fazer muito melhor, muito mais automatizado, muito mais rápido. Mas ele precisa de uma quantidade de informação muito maior para aprender do que os humanos. Eu estava falando de tecnologias antigas e algoritmos novos, né? Coisas que surgiram a partir de 2014 que propiciaram um crescimento vertiginoso da inteligência artificial. E aí muito se fala, o carro autônomo, né? Se alguém esteve nos Estados Unidos recentemente, em Las Vegas ou em Los Angeles, vai ver que está até maior do que se imaginava. Assim, a quantidade de carros rodando e tudo mais é até um pouco assustador. Mas o que é isso, né?
A tecnologia, a principal tecnologia que vai no carro autônomo já é algo que existe desde a década de 40. É algo que ajudou a levar o homem para a Lua, que é o LiDAR. O LiDAR é um sensor, ele tem o carro autônomo, ele tem um LiDAR aqui em cima dele, que é uma máquina que ele fica girando, ele tem uma câmera, ele fica girando e ele gera essas ondas aqui que ele identifica os objetos próximos. É isso que um LiDAR faz. Então, se alguém for lançar um satélite, você vai colocar um LiDAR lá nele. Só que o carro autônomo não é só isso, porque isso é sensor, isso não é inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É eu pegar esses dados em real time, que estão vindo desses sensores, e treinar o carro a saber o que é esse sinal que está vindo do sensor. É fazer ele processar que esse objeto que está ao redor dele é uma árvore, é uma pessoa, é um outro carro. Então, acho que não vai dar tempo. Mas, e aí, aqui entra uma outra questão. Pode dar play nesse vídeo, por favor. Depois eu passo ele. O que os caras chegaram à conclusão? Para eu treinar esse carro com esses dados do LiDAR, eu preciso de uma quantidade muito grande de informação. E aí eu preciso deixar um carro, que eu nem tenho certeza se é seguro, rodando na rua, por muito tempo. E aí, primeiro, isso é caro e é perigoso. Então o que os caras tiveram? Uma brilhante ideia. Lembra que eu falei que os jogos possibilitaram o crescimento vertiginoso da inteligência artificial? Aqui, de novo, os jogos ajudando. Os caras pensaram, onde que eu posso treinar um carro num ambiente que é seguro, que é barato, que eu não exponho pessoas a um carro autônomo saindo por aí. E aí eles falam, conhece um jogo chamado GTA, que os caras construíram um universo totalmente realista, que tem pessoas, tem carros, tem árvores, tem tudo que você precisa. E aí eles extraíram 25 mil frames do jogo, que você tem diferentes tipos de clima, você tem dia, você tem noite, você tem chuva, você tem neve, tem granizo, tem vários objetos. E aí você pode usar esses frames do jogo para treinar o seu carro. Então isso é muito melhor do que você deixar um carro rodando por horas, por semanas, por meses, e você consegue resultados muito bons, assim. Lógico que o fabricante do GTA não gostou muito disso, que estavam usando para fazer isso, mas é um outro avanço muito legal dessa área. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Tem essa outra empresa, que daí trazendo um pouco mais a realidade, que estou falando de carros e tudo mais, trazendo um pouco mais para a realidade nossa, tem essa empresa que chama NVIDIA, são os caras da USP que fundaram ela, e eles trabalham com linhas de produção. Então eles fazem essas câmeras inteligentes, que todo modelo de inteligência artificial está embarcado nessa câmera, eles colocam na linha de produção para fazer o que aquela linha específica precisa. Tem um exemplo aqui, bem rapidinho, consegue dar play nesse também? Os caras fizeram um aqui de uma seletora de tomates. Então, os tomates passam pela esteira, eles vão passar por uma câmera. Quando eles passarem por essa câmera, a câmera vai entender qual o tamanho, qual o formato, se está bom e se não está esse tomate. Uma vez que ela classifica esse tomate, ele vai, por isso que chama a seletora, então ela vai separando os tomates. Então vai separar tomate italiano com tomate italiano, tomate tradicional com tomate tradicional, e eu não sei mais que tipo de tomate para falar. Mas ela faz isso muito rápido. Vai mostrar ali, aqui ela está passando pela câmera. E os tomates, os descartes vão ficando ali. E aqui é onde a seletora age. Então a câmera manda informação para essa máquina e aí ela vai soprando, não sei se está dando para ver, ela vai soprando, vai jogando o tomate para onde ele tem que cair. Incrível, incrível. Tecnologia brasileira, tá? Os caras da USP fizeram, muito legal a empresa, tem outros casos bem legais deles, NVIDIA, pode procurar, bem legal. E aí, esse aqui não vou passar porque não vai dar tempo, mas é parecido, só que é para classificar mudas de eucalipto. E aí fica uma provocação, né? A gente está falando de AI e tudo mais, quis trazer um joguinho para descontrair. Tem duas pessoas aqui, uma delas existe e a outra não. Quem vocês acham que existe? Quem acha que é o cara da direita? Levanta a mão. É o cara que existe, né?
Quem acha que é a menina que existe? Tá. Esse da casa aqui é o cara que existe. Difícil, né? Vamos lá. E esse daqui? O pessoal que já estava na palestra, esse daqui. Não existe. Não, peguei vocês. Nenhuma das duas existe. As duas são geradas por um algoritmo. E olha como isso é incrível, assustador. E aí tem, assim, o processo, não vou entrar no detalhe, né, mas quem quiser procurar, o nome do algoritmo que gera isso são essas GANs. É bem legal esse tipo de modelo. E aí ele vai iterando, ele pega uma imagem real, ele coloca um pedaço de código que vai aleatorizar parte dessa imagem e vai iterando sobre ela. No final você tem uma pessoa completamente diferente que não existe. Bem legal. E assustador. E o iFood, né? Deixa eu ver se dá tempo, né, de falar do iFood. Tem 1 minuto para falar do iFood. O que o iFood faz com AI? E aí eu vou trazer um pouco para minha área, né, que é restaurantes. E o que a gente faz com os restaurantes que usa machine learning e usa inteligência artificial? Hoje a gente faz essas recomendações para eles de como vender melhor, como ser bem sucedido, né? Então a gente tem recomendações de área de entrega. Então o roxinho é onde o restaurante entrega hoje. E aí a gente fala para ele: olha, tem pessoas que gostam do seu tipo de comida aqui, aqui, aqui e aqui. Mas eu acho que o melhor é você vir para cá. E aí a gente manda eles para essas regiões, assim. Isso é uma recomendação bem legal, bem interessante. A gente tem, por exemplo, recomendações de horário de funcionamento. Vou falar para o restaurante: cara, abre nesse horário aqui, porque você está perdendo pedido, tem gente tentando pedir no seu restaurante, ou tem um potencial ali que está sobrando demanda para esse seu tipo de comida. Abre aqui que vai ser sucesso. Esse é um exemplo. Um outro também nessa linha recomendações de formas de pagamento. Então a gente fala para ele, principalmente isso aqui ajuda muito quando eles estão se cadastrando na plataforma, principalmente, né? Então ele vai olhar e vai ver, pô, na minha região essas são as formas de pagamento mais recomendadas para mim. É onde eu não preciso, sei lá, fazer um contrato com, às vezes, alguma de vale-refeições que não tem representatividade na minha região. Então a gente dá esse tipo de informação, que informação é poder, então a gente dá esse poder para eles também. E aí outros, já falando do usuário final, as recomendações, né, que eu estava falando. Então, recomendações para vocês. Então, quando vocês estão vendo determinadas listas dentro do app, existe um algoritmo de recomendações que está ordenando esses restaurantes para vocês, de uma forma que a gente entenda que você pode estar mais propenso a comprar neles ou não. A gente tem algumas iniciativas de mandar um push, né, no app, dizendo especificamente, olha, tem aqui um modelo, ele disse que esse restaurante específico pode ser legal para você, para o tipo de comida que você costuma pedir, os valores que você costuma pedir. Então, por exemplo, aqui, né, esses dois aí. Outras coisas que a gente faz, sistema de buscas. Para a gente, isso aqui é o fim da picada. Assim, quando alguém digita alguma coisa na busca e retorna 0 restaurantes. Isso aqui é morte, a gente quer acabar com esse tipo de situação, porque a gente não está sendo bom o suficiente para te oferecer algo com aquilo que você está buscando. Então, mesmo que você digita algo errado, a gente quer te oferecer o certo, né? Então, isso tem modelos de recomendação rodando por trás. Aqui, roteirização. Então, roteirização dos entregadores parceiros com o iFood, né? Você pode utilizar, tem vários, sei lá, sistemas já conhecidos de fazer rota. Só que nem todos são otimizados para um entregador que está de moto. Então você precisa de alguns refinamentos, que a gente só consegue fazer isso via machine learning, via inteligência artificial, que é otimizar a rota do entregador para que ele passe por diferentes locais e entregue em mais de um ponto ou coisa assim. Então, por exemplo, aqui, né, ande se necessário. Então, a gente faz o caminho mais ótimo para uma moto. E aí, para finalizar, eu estourei o tempo. Muito.
O que a gente considera como características de empresas que são bem-sucedidas em AI? Né? Primeiro, visão estratégica ao adquirir dados. Quando você está armazenando os dados de consumo daquilo que você está oferecendo, ou quando você está querendo dados que você ainda não tem, por exemplo, sei lá, o iFood quer dados sobre o clima das regiões para eu fazer campanhas, promoções específicas, dependendo da região e do clima naquela hora. Então, essa visão estratégica é extremamente importante, é saber que quando você for atacar um problema lá na frente, você vai precisar dos dados. E aí, para você não... agora eu vou começar a desenvolver isso daqui e aí eu vou ter os dados. Não, já pensa que você talvez vai precisar, então começa a colher esses dados agora. Estáveis e acessíveis dentro da sua organização. Esses dados têm que estar disponíveis para todo mundo poder acessar, que não é informação sensível, é óbvio, né? Isso tem que estar numa plataforma de fácil uso para as pessoas. E aqui é onde muita gente tem encontrado dificuldades, principalmente em empresas digitais. Porque a maneira com que você acessa esses dados está mudando rápido. Hoje, as empresas digitais, o maior push delas é para que as pessoas tenham esse perfil analítico e consigam se virar com assim, pouquíssimas linhas de código, simplesmente porque, como eu falei lá no começo, não cabe no Excel. E enxergam oportunidades de automação em todas as áreas. Toda área que tem dados sendo gerado pode ser automatizada. E não é automatizada para substituição, tá, gente, de pessoas, é automatizada para que você gere um valor a um negócio maior do que gera. E para que as pessoas tenham um tempo de fazer outras coisas que geram mais valor ainda. E por último, lideram em pesquisa. Isso é muito importante. Essa é uma das áreas que mais tem interface da academia com o mundo corporativo. Liderar em pesquisa. Vocês estão pensando, sei lá, cara, tipo Stanford, MIT, são os caras que lideram pesquisa em inteligência artificial, China. Não. Hoje, a instituição que mais publica papers em cima de inteligência artificial e machine learning é o Google. É uma empresa. Não é MIT, não é Stanford, é o Google. Por quê? Porque isso é core do Google, isso é o modelo de negócios deles. Então, esse último ponto é super importante para você se manter competitivo e para você ter sucesso com essa empresa.